Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa aqui comigo, Lucas Oliveira, onde a gente vai agora dar sequência à aula anterior, que era a abordagem inicial às terapias, às intoxicações exógenas, e agora a gente vai começar a falar sobre terapias específicas a isso. Ou seja, já fica a provocação para vocês, que é, você sabe qual é o antídoto de todas as intoxicações que a gente tem, tanto na prova quanto na vida? Então, a partir disso, a gente vai construindo a ideia. Então, para quem vai ficar comigo agora, é importante que ou tenha assistido a aula de abordagem inicial, ou que já tenha uma noção e uma afinidade com esse tema. Porque a parte de distribuir isso em síndromes, né, por exemplo, a síndrome tóxica, ali, as toxidromes, que foi a abordagem da última aula, é essencial aqui. Nós não vamos ficar repetindo tanto a parte clínica e vamos direcionar isso para justamente as causas específicas e seus eventuais antídotos, tá? Então, vamos lá, ponto de partida aqui, tratamento específico das intoxicações exógenas agudas. O que é o nosso objetivo aqui agora? Qual é a nossa ideia? O que eu quero que quando a gente terminar essa conversa você consiga reproduzir para mim e de fato acertar questões em prova sobre a identificação de intoxicações, ou seja, o padrão das toxidromes. Também encontrar os antídotos, tá? Que é justamente o que pergunta bastante em prova. Muita prova vai chegar em você e vai te dar um enunciado grande, uma sugestão de alguma coisa, e vai pedir para que você desenvolva o raciocínio das toxidromes que a gente já abordou, e com base naquilo você assuma qual é o agente mais provável, e desse agente mais provável, se tem ou se não tem, por exemplo, um agente de um antídoto para você fazer. Então muitas provas vão te perguntar, vão te passar aquilo lá, você vai ter que identificar, e com base naquela identificação, pum, responder qual é o antídoto em prova. Então é uma matéria que tem que se prestar bastante atenção. Então agora a gente entra naquela classificação dos calmos e lentos, tá? A gente abordou isso na abordagem inicial, então estamos dentro daquele quadro, ou seja, o paciente mais calmo, o paciente sonolento, o paciente hipotenso, o paciente mais bradicárdico, mais bradipneico, aqueles que estavam com a setinha para baixo, vermelha, na nossa tabela anterior, tá? Então aqui a nossa função vai ser o seguinte, diferenciar entre os benzodiazepínicos e os opioides. Lembra? E a grande diferenciação aqui, que são as coisas que diferenciam, são as pupilas e a frequência respiratória. Lembrando que os opioides vão fazer isso aqui em maior intensidade. Então a miose vai ser maior, vai ter uma pupila mais pontiforme, vai ter uma bradipneia mais intensa, o paciente pode eventualmente ter uma parada respiratória, por tão forte, tão intoxicado ele vai estar por um opioide. Isso raramente vai acontecer com o benzodiazepínico, tá? Então, por exemplo, não vai ser comum, e nos benzodiazepínicos, quando a gente colocar em prova, ele mencionar a dose. Porque as doses tóxicas, elas são extremamente elevadas nos casos de benzodiazepínicos, tá? E as repercussões clínicas também, além, claro, da sonolência, isso sim, o paciente fica muito. Mas um benzodiazepínico causar uma bradipneia extremamente importante é muito difícil, ele pode causar hipotensão. Mas a bradipneia é muito mais comum do opioide, então presta atenção nesse diferencial. E aí, a gente chega nos antídotos. Fui lá, identifiquei que ele tá calmo e lento, identifiquei ali a clínica dele. Cheguei à conclusão que, por exemplo, as pupilas não estão tão pontiformes, ele não está tão bradipneico. A minha principal suspeita é essa. Benzodiazepínico. Lembrando que aqui os principais representantes, diazepam, midazolam, por exemplo. Então, quando você veio e identificou que aquele é um benzodiazepínico, o paciente usou midazolam em dose alta, usou grande quantidade de diazepam, não está conseguindo eventualmente excretar isso ali por via renal, o paciente precisa receber um antídoto que se chama flumazenil, tá? Então essa associação tem que ficar na sua cabeça, o benzodiazepínico e o flumazenil. Viu a intoxicação, por isso a gente assume que o antídoto é o flumazenil, a gente vai fazer eventualmente flumazenil para esse paciente, tá? Aqui eu nunca vi isso cair em prova, mas é um tema que tem crescido, está um pouco mais em vigência, que é quando utilizar esse flumazenil, tá? Embora ele seja um antídoto, muitas vezes não se recomenda que você faça, por alguns motivos. Um deles é o fato, que eu mencionei anteriormente, que na intoxicação por benzodiazepínico é mais complicado que essa intoxicação seja a tal ponto que o benzodiazepínico cause danos assim de parada respiratória, de eventualmente não conseguir proteger uma via aérea por longo prazo, e nesses casos sim seria indicado, claro, um flumazenil, mas a maioria não chega a esse ponto. E, por exemplo, vai dizer que um paciente que faz uso de benzodiazepínico, ele tem uma prescrição de diazepam em casa. O que tem entrado em voga é como isso não vai causar tanta repercussão hemodinâmica maligna, vai deixar o paciente desconfortável, hipotenso por um período, mas não causar maiores danos na maioria das situações. Ele deve ter um uso, por exemplo, daquele diazepam. Se ele ingeriu muito diazepam, por exemplo, provavelmente ele tem uma prescrição daquele diazepam para alguma coisa. Por exemplo, ele é um epiléptico que está usando um diazepam, ou ele tem alguma outra coisa que tem um diazepam em casa, enfim, que ele precisa daquilo. Então, ao reverter, você também reverte a coisa boa que o benzodiazepínico está fazendo para ele. Porque se ele está prescrito, algum médico prescreveu pensando em alguma patologia. Então, tem entrado nessa discussão. Mas em prova, nas grandes maiorias das provas até agora, quando ele fala de intoxicação por benzodiazepínico, ele te pede um antídoto, e a resposta é flumazenil, tá? Seguindo ainda nos calmos lentos, a gente tem os opioides. Os opioides são aqueles que vão fazer uma bradipneia intensa, e o grande antídoto é o naloxona, tá? Não tem tanta indicação, tanto que os paramédicos americanos, por exemplo, por curiosidade, assim, eles fazem naloxona em todo paciente achado na rua. Chega lá os paramédicos, como se fosse aqui um SAMU básico nosso, com a equipe técnica de enfermagem condutor, todo paciente rebaixado, lá tem um grande índice de intoxicação por opioide, eles chegam e já fazem a inalação do naloxona. É um comprimidinho, aqueles que quebram e sai fumacinho, é justamente assim que eles fazem. Então tem poucas contraindicações em fazer, tá? E a grande avaliação, eu vi uma questão sobre isso uma vez que é interessante, é avaliar a resposta do naloxona. A resposta do naloxona não necessariamente é o paciente acordar. No flumazenil, é interessante isso, quando a gente faz o benzodiazepínico e usa flumazenil, o paciente desperta muitas vezes de forma abrupta. Aqui a gente não espera, mesmo que seja de fato opioide, a gente usou ali naloxona, a gente não espera que na hora ele acorde olhando para você. Não. Aqui a grande resposta, o grande sinal de melhora é justamente a melhora da bradipneia. Lembra que eu mencionei que a bradipneia era o principal fator aqui que diferenciava entre eles junto com a pupila?
a melhora também indica que aquele paciente estava, de fato, intoxicado por opioides, tá? Então, vamos lá, já construímos 2. Benzodiazepínico, flumazenil, opioides, analoxone, tá? Passando agora, então, vamos passar a bola aqui para o próximo agente, o bloqueador neuromuscular. Mas aqui não são todos os bloqueadores, tá? Aqui é a succinilcolina, que vai causar, eventualmente, uma hipertermia maligna, tá? Pegadinha de prova também. Saber que um paciente que teve hipertermia maligna, ele contraindica o uso de succinilcolina, que é um bloqueador neuromuscular, tanto para ele, na intubação, por exemplo, procedimento letivo, quanto para a família, quanto para a primeira geração de família, tá? É um distúrbio genético isso aqui, tá? Então pode cair em prova para você. E quando você identificar que o paciente está com hipertermia maligna, através dessa tríade da hipertermia, da contração muscular e do trismo, o paciente fica ali com a mandíbula e a maxila extremamente rígida, tá? Na hora que você administra, praticamente instantâneo essa reação, nosso antídoto é ele, o dantroleno, tá? Dantrolene em alguns locais, mas assim é a forma que se escreve regularizada aí pela nossa Anvisa, tá? O dantroleno ou o dantrolene, que seriam os antídotos à succinilcolina, que vai causar eventualmente uma hipertermia maligna, tá? Vamos lá, mais um. Paracetamol. Sabe aquele comprimido que a gente usa? Que todo mundo já usou, provavelmente, paracetamol, já prescreveu para alguém paracetamol. Ele é uma medicação boa, enfim, com sua finalidade, mas que é muito perigosa. A sua dose tóxica ela é geralmente a partir dos 4 gramas. Para vocês terem noção e recordarem, um comprimido é de 750 miligramas. E geralmente as caixinhas, isso é uma briga da Anvisa agora, que ela só vem a 4 na caixinha, que é justamente não chegaria em dose tóxica, né? Chegaria ali, vamos ver se a matemática tá boa, chegaria em 3 gramas. Mas existem hoje no mercado cartelinhas maiores. As pessoas, por maioria de tentativas de suicídio, sim, elas acabam usando tudo que tem na cartela. Então é uma briga para que se coloque, uma briga comercial, mas que se coloque uma quantidade menor dentro de uma cartela para que mesmo que aquela pessoa ingira, faça uma ingesta da cartela inteira, não atinja a dose tóxica. Mas hoje ela atingiria, pode reparar que tem 10 comprimidos, passaria desses 4 gramas. E o paracetamol, embora ele seja de uso comum, que a gente pode comprar isso na farmácia sem receita, por exemplo, ela causa muitos casos graves de intoxicação hepática. Aqui eu lembro de algumas pacientes, lembro de 2, na verdade, que me marcaram mais, especialmente em grávidas, tá? Que a gente sabe que tem muita repercussão, né, da HELP, daquelas coisas de dano hepático, enfim. E mais o paracetamol, geralmente para a dor dessas pacientes grávidas que sentem bastante dor também. Esses casos que eu vi, esses 2 casos, as pacientes evoluíram para necessidade de transplante hepático, de tão intensa que foi essa intoxicação por causa de uma dor, tá? Então, atenção aí aos sinais do paracetamol, os principais sinais da intoxicação. Ele vai ter que estar na história, tá? Ele vai ter que te mencionar que fez uso de paracetamol para uma dor ali, eventualmente, e dar mais alguns fatores de risco para lesão hepática, mas vai cantar lá TGO nas alturas, TGP nas alturas, o paciente vai eventualmente fazer uma hepatite fulminante, tá? Então, atenção a isso. E aqui é interessante porque tem esse antídoto, né? Que é a acetilcisteína. Não se sabe exatamente qual o mecanismo que essa acetilcisteína combate ali o paracetamol, mas se sabe que ele é assim muito efetivo, tá? Então, questão clássica de prova também, intoxicação por paracetamol, acetilcisteína é o nosso antídoto, tá bom? Então vamos lá, vamos passar para mais um. Lembra que a gente falou dos organofosforados, né, da síndrome colinérgica, daquela síndrome do lado de cá, dos calmos e lentos, dos pacientes mais lentificados que estão ali. Então, eles fazem a síndrome colinérgica, ou seja, os pacientes molhados, né? Lembra da síndrome do Ronaldinho, do me dê uns dibre, enfim, broncopneia, broncoespasmo, salivação, cialorreia, lacrimejamento, né? O antídoto aqui é a atropinização. E aqui é interessante que a gente não vai fazer exatamente um antídoto, por exemplo. Eu vou dar a atropina e ele vai reverter ali toda a sintomatologia dos organofosforados. O que a atropina faz nesse caso é que ele compete pelo mesmo receptor. Então a nossa intenção é tirar a intoxicação por organofosforados e, de certa forma, intoxicá-lo por atropina. A gente consegue controlar melhor os sintomas. Então ele compete pelo receptor, ele assume ali, e a gente, de certa forma, intoxica o paciente com atropina, mas que é uma medicação que a gente consegue maleabilizar um pouquinho melhor. E aí ele vai fazer os sintomas de atropina EV. Isso aqui eu já vi 2 questões em prova perguntando justamente sobre isso. Quando parar de fazer a atropina no paciente que tem indicação por uma síndrome colinérgica. E geralmente isso, tá? Faz em grandes doses. Geralmente o que vai acontecer? Ele fica com um rubor na face e, claro, o aumento da frequência cardíaca também, que é justamente o motivo do uso da atropina ali, né? Que a gente usa para uma bradicardia, um GAV de primeiro, por exemplo. Enfim, então pensar nisso, sintomas de atropina, geralmente rubor de face e ataque cardíaco associada, tá bom? Então tá, vamos lá agora. E agora o que a gente tem? Algumas coisas, essas são as coisas clássicas, tá? Esses são os antídotos clássicos que aparecem, repetem, muitas vezes aparecem na prova e vai continuar aparecendo. Eu acredito que pelo menos uma questão vai cair pra você ao longo desse ano, tá? Mas o que eu quero falar pra vocês agora é uma coisa que nem sempre aparece, que vai aparecer algumas vezes e por um tempo fica esquecida, mas de vez em quando pinta ali. E eu não quero que vocês caiam nessa pegadinha. Vamos lá, vamos ver o que é isso aí. Uma das pegadinhas que aparecem em prova é justamente sobre a intoxicação por álcool, tá? E como que eles colocam isso? Isso é interessante. As etiologias clássicas eles colocam pinturas, pacientes pintores com exposição a grande tinta a óleo, antigamente tinham isso, relatos de vários pintores que sofreram com isso aqui. Então pensar que é um paciente que vai evoluir aqui eventualmente com uma exposição, né, de pinturas a óleo, assim que ele fica, ele geralmente tem dor abdominal, ele fica um pouquinho mais rebaixado ali na sua situação, e muitas vezes o tratamento é justamente com etanol EV em algumas das situações que a gente vai acabar fazendo para esse paciente, tá? Então se liga nisso, isso pode ser um quadro do paciente que tem ali a sua intoxicação, tá, por pintura a óleo, e ele vai conduzindo isso aí, tá bom? Então fiquem de olho nessa possibilidade. Outra pegadinha de prova é justamente a metformina. A metformina, que é um antipoglicemiante que a gente usa muito ali nos nossos pacientes diabéticos, e ele faz uma intoxicação clássica causadora de acidose metabólica grave, tá? Então um diferencial importante de acidose metabólica grave é justamente a intoxicação por metformina, tá? O paciente vai aumentar o Windham Gap, a gente vai revisar isso, eu já falei isso na abordagem inicial, mas a gente vai falar um pouquinho de novo aqui. Ele tem uma relação de uma piora muito importante da função renal, tá? Então um paciente que está evoluindo com uma acidose metabólica grave, que as principais causas já foram descartadas, e esse paciente está
tá com uma piora da função renal, tá fazendo uma lesão renal aguda, cogita essa intoxicação por metformina, tá? Um quadro relativamente comum nessas situações, tá? Então pode aparecer em prova como causa de diferencial de acidose metabólica grave, tá bom? Isso aqui é uma questão interessante. A prova já cobrou isso, que é justamente o fato de ser uma droga dialisável. É uma opção especial, tá? Então, um paciente que está intoxicado por metformina, ele pode evoluir para a diálise, e a diálise vai sim conseguir retirar essa substância do nosso corpo, tá bom? Então, aqui a gente relembra a interpretação do Anion Gap, que é justamente aquele quadro que está mostrado na aula anterior, que a gente coloca a distribuição, lembrando que o nosso corpo ele é baseado em cargas positivas e cargas negativas, e elas têm que se equivaler. Então, o lado de lá são as positivas com sódio, o lado de cá são as negativas, compostas por cloro, bicarbonato e os ânions não medidos. Na intoxicação, a gente vai ter aquela elevação aqui desse último quadro, né? Que é justamente essa parte aqui, que a gente vai colocar um anion gap de 30, porque ele diminuiu o cloro, diminuiu o bicarbonato, então, para compensar, os ânions não medidos estavam ali, ou seja, algo que não era do nosso corpo agora está muito presente, tá? Então, nessas intoxicações exógenas, os anion gaps vão estar elevados, tá bem? Então, vamos lá, vamos falar agora de intoxicação por chumbo, que também é uma coisa que pode aparecer na sua prova. O paciente fica com perda de concentração, irritabilidade, insônia e a depressão também são bem marcantes nesse paciente com uso crônico, intoxicação crônica de chumbo, tá bom? Então, ele faz uma anemia hipomicro, né, hipocrônica e microcítica, fazendo o diagnóstico diferencial com a anemia ferropriva e talassemia. A anemia ferropriva e talassemia são os mais comuns desse tipo de anemia, do perfil hipomicro. Mas quando a gente não consegue fechar isso, cogite-se sim a intoxicação por chumbo. Na vida real, isso é muito incomum, mas na prova nem tanto, justamente por ter esse diferencial. Às vezes eles conseguem induzir o aluno ao erro de pensar que é uma anemia ferropriva ou eventualmente até uma talassemia, mas na verdade é uma intoxicação por chumbo. E o que eles colocam bastante é a descrição em prova. Eu ainda não vi muitas questões de imagens com isso, talvez agora com o aumento das multimídias isso apareça, mas é a famosa linha de Burton, que é justamente essa região do ângulo da boca aqui nos dentes, que mostra essa região escurecida ali do nosso dente, né? Pode ser tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Então ele faz esse contorno aqui nas bases, na conexão com a gengiva dos nossos pacientes, que é um achado clássico da intoxicação por chumbo, tá bom? Então linhas de Burton, associado àquela questão da irritabilidade, com a anemia hipomicro, para diferencial de anemia ali, com às vezes até um quadro de depressão associado, cogitar essa intoxicação por chumbo. Passando aí para mais um exemplo que não é tão comum, mas já apareceu em prova, inclusive é até mais comum eu acho na prática do que na prova, viu? Poucas coisas são assim, mas na vida real o lítio até acontece bastante, até porque a gente está aumentando a incidência de saúde mental e também aumentando os programas de cuidado desse paciente. Então tem se aumentado muito o uso do lítio, de forma correta, o paciente tem indicação. Porém, não contamos que ele pode fazer uma superdose ou eventualmente fica sem segmento, desenvolve uma lesão renal aguda, por exemplo, e não consegue mais absorver esse lítio, tá? Então isso acontece bastante, tá? É uma droga estabilizadora do humor, por isso que é a nossa principal indicação de uso. Algumas particularidades disso, é uma droga dialisável, assim como a metformina, isso é importante para a prova, tá? Então, a indicação clássica de diálise de urgência é a intoxicação, e a mais comum delas é por lítio. E a por uso crônico é muito suscetível à piora da função renal. Ou seja, o paciente que está ali, vamos dizer, prescrito para usar lítio há 1 ano, mas nesse ano ele desenvolveu uma lesão renal aguda, não voltou no médico, não mudou a dose. Pensa assim, ó, todo dia ele está se intoxicando um pouco, porque todo dia ele está usando uma dose maior do que a função renal dele permite. E essa é a parte mais comum de você ter uma intoxicação. Embora todos os outros exemplos que eu citei, eles são de intoxicação mais aguda, não chumbo, também um pouquinho mais crônica, o lítio tem isso. Já foi uma questão de prova também. Você vê que a intoxicação ela é mais de causa crônica. Interessante, né? Não tem tanto assim. Usei muito hoje, por exemplo, uma tentativa de suicídio não é o mais comum, mas sim o uso crônico desse lítio que leva a esse quadro, tá? E uma outra apresentação clínica é diarreia e hipovolemia. Então, paciente que está usando lítio há muito tempo, com piora da função renal, começa a evoluir com diarreia crônica, com hipovolemia, pensar na intoxicação por lítio. Então, galera, nessa parte aqui a gente está falando sobre a clínica desse paciente, tá entendendo essa parte? E a gente entra, para continuar um pouquinho, falar sobre sintomas neurológicos graves e tardios. Esse paciente pode se apresentar dessa forma. O paciente que ficou intoxicado por lítio, ele fica intoxicado de forma crônica. Ele já estava intoxicado antes e ele continua intoxicado, mas ao momento chega num ponto que ele não consegue mais manter aquilo e ele apresenta sintomas. Em geral, são sintomas neurológicos bem graves e tardios esse tipo de paciente, tá? Então tem que ficar de olho na intoxicação por lítio, no diagnóstico diferencial de alteração de consciência, tá? Beleza, a gente falou sobre isso e que o lítio é uma droga dialisável, certo? É uma droga que a gente precisa dialisar. E mas quando a gente vai dialisar? Justamente aqui, ó. Se a litemia dele estiver acima de 5 ou 2,5 se a função renal alterada. O que eu quero dizer com isso? Se a litemia dele estiver acima de 5, a gente tem que dialisar ele. Se ele estiver entre 2, ali com 2,5 com uma função renal alterada, a gente também tem a tendência a dialisar. Ainda é um pouco discutível, mas em prova, todas que eu vi o gabarito ainda eram sobre dialisar sim. A zona grande e zona cinzenta é o que fica entre 2,5 e 5, e é por isso que eles não põem muito em prova. Por ser subjetivo e ser alternativa, assim, ter as duas opções, é um pouco de opinião, tem que avaliar mais caso a caso, eles tendem a evitar. Então, assume assim, que o 5 é diálise, o 2,5 com função alternada é diálise também, e esse meio a tendência é não dialisar, tá, galera? Mas é uma questão bem polêmica, mas gravem o 5 e o 2,5 como esses pontos de corte, tá? Então, e outra causa importante para você eventualmente dialisar esse paciente é ter esses sintomas neurológicos de forma muito grave e o lítio sendo a causa mais provável. Aqui eu reforço que, para ter a causa mais provável, inclui você ter excluído várias outras causas. Então, as causas mais prováveis dessa alteração de limite de consciência. Tomografia de crânio, uma punção lombar, umas outras avaliações, enfim, que a gente exclua outras causas e que o lítio se torne a causa mais provável, tá? Então isso é de fato bem importante para você quando estiver avaliando e suspeitando um paciente com intoxicação por lítio, e claro, na sua prova, até porque isso cai bastante em prova, né?
Então, galera, agora que a gente já fez essa questão de prova, quero trazer para vocês uma última revisãozinha, que é justamente um quadrinho, uma tabelinha, que vai ser essas medicações que são os antídotos, as medicações meio papum, aquelas que vocês têm que recordar. Então, para resumir bem essa aula, para a gente conseguir colocar visual para vocês essa estrutura, a gente vai trazer essa tabelinha desses medicamentos, das possíveis intoxicações e os seus antídotos, tá? Então, aqui é aquela segunda fase, passamos da primeira olhada, já definimos se precisa de intervenção hemodinâmica, já definimos se precisa de intervenção neurológica, já definimos se precisa de uma proteção de via aérea, a questão do carvão ativado, lavagem gástrica, já definimos tudo isso. Chegamos ali na definição das toxidromes, se ele está entre os Velozes e Furiosos, ou se ele está entre, eventualmente, o outro lado ali, que ele está entre os calmos e lentos. E aí, entre esse quadro, a gente consegue definir se é um simpatomimético, para onde vai. E aqui são os antídotos que a gente tem que lembrar nessas situações, tá? Então, por exemplo, o benzodiazepínico, a gente vai pensar no flumazenil. Os opioides, a gente vai pensar no naloxona. A succinilcolina, que é um bloqueador neuromuscular, a gente vai pensar no dantroleno. A metformina e o lítio, né? Lembrando que metformina são as acidoses metabólicas graves ali, refratárias, né? Já o lítio, eventualmente, sintomas neurológicos graves, muitas vezes crônicos, associados à perda de função renal, são drogas dialisáveis, tá? Não é um antídoto direto, mas é uma terapia que a gente faz para resolver aí esse problema. Também temos o organofosforazo, que a gente vai eventualmente fazer atropina nesse paciente. E por último, temos o paracetamol, que a gente vai fazer acetilcisteína. Então esses são os principais antídotos que caem em prova. Se você conseguir saber identificar uma intoxicação por isso aqui, é muito improvável que você não acerte a questão na prova. Tá? Então, entendendo esse mecanismo, sabendo os antídotos, vocês vão cobrir a maioria dos temas que perguntam esse assunto aqui, que é relevante, se repete bastante em prova e pode vir para vocês. Então, como eu comecei a aula, sim, quero terminar da mesma forma, querendo perguntar para vocês, e aí, qual é o antídoto das possíveis intoxicações? Então, é basicamente saber esse resumo. Então, toda essa conversa, tanto da abordagem inicial quanto do tratamento específico, é justamente para que vocês consigam identificar qual é o agente e, eventualmente, chegar à conclusão de qual é o antídoto. Tá certo, galera? Então, muito obrigado e até a próxima.